De facto, quem acompanhou os últimos, este mês de agosto, viu claramente que a Civicop desviou-se daquilo que foi o objetivo da sua criação. Eu, francamente, este mês de agosto comecei a perguntar-me qual foi mesmo o objetivo para a criação da Civicop. E daquilo que me anda ainda na memória, eu percebi que o Estado angolano, através do Presidente da República, criou em 2019 a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, que abreviadamente chamamos Civicop. E na altura era Ministro da Justiça, o Dr. Francisco Queiroz, e numa das entrevistas que ele deu, ele dizia o seguinte, que o objetivo da Civicop, dizia ele, é a reconciliação e o perdão, pelo que não vai haver julgamentos nem indemnizações relativas aos conflitos políticos. Posteriormente a isso, o Presidente da República, em 26 de maio de 2021, pediu perdão em nome do Estado pelas execuções sumárias que o país viveu entre a independência e o fim da guerra civil. Ou seja, tudo que foram execuções sumárias no período entre 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002 estavam dentro do objetivo da Civicop. E a minha pergunta é a seguinte: será que a televisão pública de Angola, o Jornal de Angola, a Rádio Nacional estão a dar o mesmo tratamento relativamente a todas as questões relacionadas com este período, ou querem utilizar a Civicop como arma de arremesso? É a minha primeira questão. A minha segunda questão: o Presidente da República, foi ele, mais ninguém, disse que estavam nesse processo todas as execuções sumárias que não adivinham do conflito armado. Ou seja, entra aqui o 27 de maio, entra aqui a Sexta-feira Sangrenta, entra aqui a questão das bruxas da Jamba, entra aqui a questão de Tito Xingunge, entra aqui todas essas situações. E a minha pergunta é: quando entregaram os restos mortais aos familiares das vítimas do 27 de maio, a televisão pública de Angola, a TV Zimbo, fizeram uma reportagem de como essas pessoas morreram? Chamaram os familiares da forma como estavam a fazer, como estão a fazer agora? É neste sentido que eu penso que a UNITA pronunciou-se dessa forma, porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A Civicop foi criada para atribuir as certidões de óbito aos familiares. Muitos familiares não têm as certidões de óbito. Conseguir recuperar as ossadas ali onde se consegue recuperar. Garantir a reconciliação nacional e o perdão. Ora, quando volta e meia as pessoas vêm dizer que a UNITA precisa de pedir perdão, enganam-se, porque a UNITA já o fez. O Dr. Savimbi já o fez. Pediu perdão às famílias. Sim, o presidente Isaías Samakuva já o fez. Está registrado em livro, inclusivamente. Portanto, quem fez agora, em nome do Estado, no dia 26 de maio de 2021, foi o Presidente da República. E fez-lo para todos. Por ter sido um dia antes do 27 de maio, muita gente pensou que aquilo fosse só para o 27 de maio. Não, fez-lo para todos. Foi o único bom ato do mandato passado do Presidente João Lourenço. Quer dizer que o Estado assumiu o passivo de todos os movimentos. A Civicop foi criada exatamente para isso, para o Estado assumir o passivo de todas essas situações. Agora, se queremos levantar fantasmas, nós podemos levantar, porque a Civicop já perdeu toda a sua credibilidade. Primeiro, no processo relativo às vítimas de 27 de maio. Ossadas trocadas. Processo relativo à Sexta-feira Sangrenta. Nem sequer foi introduzida, mas houve execuções sumárias e valas comuns. Portanto, se é para destapar fantasmas, nós conseguimos também fazê-lo. Isto em nada vai ajudar e não vai ajudar em nada ao país. Nós precisamos efetivamente de paz, reconciliação nacional. E para isso é que foi criada a Civicop. Não é para, em momento que estamos a falar da destituição, vir com essas pedras de arremesso e apresentar ossadas de 6 dirigentes da UNITA, 5 militares e uma civil, que foram dirigentes da UNITA e que foram mortos no âmbito do conflito armado. Está certo. Doutora Aniceto Cunha, consigo, a UNITA diz que o governo está a usar a Civicop para prejudicá-la.
Essa é uma questão que tem que ser muito ponderada e penso que a UNITA já nos habituou a essas interpretações e consequentes acusações. Não é um bom caminho, portanto, o caminho mais ideal do seu entendimento deve ser, ainda assim, o diálogo institucionalizado. Portanto, se há este entendimento, não sei se a doutora não acompanhou, eu penso que mesmo durante a apresentação das ossadas de alguns e de nomes mais sonantes, processo 27 de maio, mortos no processo de 27 de maio, entrevistaram sim famílias, portanto, cada um de nós tem o seu entendimento sobre qualquer facto, seja ele político ou social. E este porque tem a sua relevância histórico-política, ela não devia nos envergonhar. Nós devíamos Doutor, assumir. eu não vi nenhuma vala comum, nenhuma cova a ser escavada e a ser mostrada pela TPA que tem que ver com o processo do 27 de maio. É esta dualidade de critérios que eu estou a falar. Tem o direito dessa limitação humana. Sim. Portanto, como dizia, não vamos aqui entender-nos que somos os donos do saber, estamos a interpretar factos, de facto, mas seria bom que pudéssemos nos distanciar um bocadinho do militantismo, né? Como dizia, a Civicop tem sim o seu papel e penso que nós devemos assumir os nossos passivos com a maior ponderação e não pegá-lo neles para criar, digamos, outras consequências negativas. Portanto, como dizia, eu acompanhei entrevistas de familiares envolvidos nos 27 de maio, mostraram-nos sim onde é que tiveram enterrado alguns destes grandes comandantes que foi ali no cemitério do Camama, salvo erro. E portanto eu penso que essa questão de associar sempre uma relação para ir buscar uma culpa, temos que ter capacidade de ultrapassar isso. Portanto, o nosso processo de reconciliação nacional terá de exigir esse esforço, essa aceitação do passivo histórico. E nós temos que entendê-lo como uma história qualquer. Passou, todos os povos têm as suas histórias. E essa é a parte, infelizmente, mais triste das nossas famílias, da nossa história, da guerra doméstica. Portanto, ouvir pessoas ligadas a esse processo cujo paradeiro das ossadas dos familiares eram desconhecidos, na verdade podemos explorar de maneira mais positiva, porque isso acaba trazendo uma paz espiritual, porque o africano não conta o número do morto, o africano conta o óbito, e portanto enterrar as ossadas dos seus entes queridos é como que se ter a certeza da identidade e enterrar o seu ente querido. Isso traz consigo, do ponto de vista antropológico e sociológico, traz uma paz, uma reconciliação interior com as pessoas. E eu não sei se isso terá chocado o Partido UNITA ou a direção do Partido UNITA pelo facto de ter havido entrevistas de filhos que, portanto, fizeram chegar cartas à direção do partido que não tiveram o apoio da direção do Partido UNITA no sentido de intervirem junto da Civicop e daqueles mais velhos que eventualmente tivessem conhecido o local da execução ou do enterro dos seus entes queridos. Penso que esse é o sinal que portanto, terá chocado, porque nós temos visto nas escavações arqueológicas de vários tempos, há esse procedimento e penso ser normal para um país que se quer, portanto, curar das suas feridas. Eu penso que não há nada mais. E essa questão de criarmos sempre o delírio da perseguição diante de um facto e querermos sempre justificar, não há nenhuma correlação entre o facto político criado pelo Partido UNITA, que ainda não é um ato como tal, de iniciativa de destituição, com os trabalhos, portanto, desta comissão da Civicop. Não há, portanto, um fator correlação. Não são variáveis, portanto, que em si cruzam-se. Então nós temos que ter essa capacidade de distinguir e analisarmos os nossos problemas como tal. Tá vendo? Ter a capacidade de aceitar, ter a capacidade de dialogar, perdoamos-nos, porque aqui está a passar uma geração política que todas elas estão diretamente ligadas ao processo, quer do conflito interno, quer do alcance da paz. Portanto, está-se a passar um legado de gestão das gestões políticas. E me parece que esse legado está a ser mal passado, sobretudo pelo Partido UNITA. E fruto disso, nós temos estado a ver os excessos da intolerância política interna e externa. Então, seria bom olharmos para essas ações políticas como uma forma de passar
legado às novas gerações que abraçaram a política como forma de contributo para o país. Muito bem. Porque também poderemos medir futuramente que tipo de políticos teremos. Está certo. Dr. Gilson Salou, se é consigo. Recordo-me que quando da constituição desta comissão já havia vozes que se levantavam, que questionavam qual seria o alcance efetivo desta comissão na pacificação dos espíritos. A credibilidade ou não da comissão. Justamente. É consigo. Bom, eu penso que agora mais do que nunca percebe-se que a credibilidade desta mesma comissão está em mãos alheias, não está em maus lençóis. Portanto, se nos atermos à encenação que fomos assistindo esta semana, perceberemos que isso levanta aquilo que nós podemos compreender como mais uma vez um espírito de comoção, né? Fragiliza emocionalmente os familiares. Eu não me lembro com outros casos e de figuras mais sonantes até da UNITA passarem encenações de cor, de ossadas locais, valas e o resto onde estariam os corpos. Não me lembro de ter assistido a isso. Portanto, eu penso que isso beliscou e de que maneira o propósito desta comissão, que já foi dito aqui, ela foi criada para efetivamente cumprir 3 objetivos fundamentais. De forma objetiva, que é garantir um espírito de perdão entre todos os angolanos, porque a guerra foi feita por todos nós, isso que fique bem claro, não é a UNITA que fez guerra, não é o MPLA que fez guerra, todos nós, de uma ou de outra forma, participamos da guerra, ou por parte da UNITA, ou do MPLA, ou da FNLA, ou de uma outra forma, direto ou indiretamente, estamos ligados a esse conflito. E por outra, a criação da comissão teve em vista também o alcance de uma reconciliação nacional, e com isso acredito que ficamos mais distantes ainda da bendita reconciliação nacional, não é? E por fim, como é possível alcançar o terceiro objetivo dessa comissão, que é, no fundo, nos foi dito quando ela foi criada, honrar a memória das vítimas. Mas como é possível honrar a memória das vítimas quando os familiares, nem conversas com, portanto, especialistas que foram contratados para representar estas pessoas na comissão, dizem-nos que esses ossos são incompatíveis, ou seja, as amostras são incompatíveis com as ossadas dos seus familiares. Como é que é possível honrar a memória dessas pessoas? Não é possível, não é possível. Isso está aí, é público. Há jornalistas credíveis que escreveram sobre isso. Jornalistas ou laboratórios? Entrevistas que escreveram sobre isso. Portanto, eu acho que se queremos efetivamente promover o perdão, promover a reconciliação nacional e honrarmos a memória de todas as figuras que morreram no período de 1975, 11 de novembro, a 4 de abril de 2002, eu penso que devemos ser os mais inclusivos possíveis, devemos ser os mais tolerantes possíveis, devemos ser os mais dialogantes possíveis, e mais do que isso é importante, eu gostava que, por exemplo, representantes credíveis, claro, bem conhecidos da sociedade civil e de forma mais extensiva da igreja, pudessem fazer parte da comissão criada. Eu penso que deviam fazer parte da Civicop. Eu acho que o que nós assistimos durante essa semana em relação às ossadas de Antero e de Ana Savimbi, que terão sido encontrados, teve mais do que outra coisa pretensões políticas por parte de quem governa esse país. Sabemos que, no entanto, estavam naquele dia pessoas ligadas aos serviços de inteligência, estavam representantes do MPLA, não me lembro de ter visto um representante, por exemplo, da UNITA. Nem os 2 membros que fazem parte da Civicop foram comunicados desta atividade. Okay. Sim, eu não me lembro. Não, mas é assim, nós temos que ser mais coerentes em relação a isso. Nós, no país, temos esse problema e hoje se questiona a democracia participativa, porque nós temos os representantes da UNITA a nível da Comissão Geral. Portanto, essa Civicop, que está lá representada a sociedade civil, estou para a sua informação,
informação. Portanto, ela tem Não um disse que não está. organigrama. Disse que deveria ser mais extensivo. Atenção, tem lá um organigrama e tem um calendário de trabalho. Portanto, nas ações de algumas subcomissões, como é esta, lá estão previstos. O que é que muitas das vezes acontece? Para essa empreitada específica, é dispensável a presença do... Não disse isso. Eu estou a dizer que dentro das ações da Civicop há trabalhos, portanto, das subcomissões e que é de conhecimento generalizado de todos. Portanto, esses indivíduos deveriam, portanto, dentro, indicar, né, a pessoa, já que eles não confiam nos especialistas, nem no tratamento da matéria, indicar representados. Tu não podes estar numa comissão geral e depois, quando os resultados ou algumas informações te são desfavoráveis, você diz que não está lá representado, que não está informado. Quando tem um programa, quando tem uma agenda e quando tem um cronograma de trabalho. Mas a grande questão é que eles dizem que não dominavam, isso não foi discutido lá na comissão, enfim. Mas dizem agora... Depois ao BIE... Não tem um cronograma de trabalho. Mas esse cronograma... O doutor deve ter tido acesso ao cronograma e o deputado Eugênio Manuvacola e a deputada Clarice Caputo, que são membros da Civicop, não tiveram acesso a esse... E se não tiveram, devem responsabilizar a Civicop. Daí a falta de credibilidade. Muito bem. Essa é uma questão de análise em relação à credibilidade ou não da porque assim portanto, eu acho que pode falar também. Não, mas quando nós estamos a analisar os dados, por exemplo, o doutor diz que há um ato jornalista, não temos, digamos, uma contradição de dois resultados de laboratório. Existe. Certo. Muito bem. Num contexto como este, por exemplo, doutor, em vez de estarmos a passar imagens como aquelas que acompanhamos durante a semana, não devíamos ainda, para uma questão de coerência, uma questão de paz de espírito e tranquilidade nossa, discutirmos se as amostras foram ou não mesmo compatíveis. Muito bem. Mas a paz de espírito do ponto de vista de quem? A paz de espírito não é do só dos ponto de vista familiares, de de quem? todos nós. Mas não se responsabilizou. Está a enganar as pessoas. Não se responsabilizou com o levantamento dessa alçada. Não, esses dados é público, claro. Foram vozes familiares Vamos fazer o seguinte. Probabilidades de haver. E das Doutor Cunha vai informações concluir que tivemos, para o doutor aqueles passarmos para o familiares, acho que vi entrevista de 2 filhos, demonstraram, digamos, alguma satisfação pelo encontro das ossadas. Muito bem. Depois há um artigo da jornalista Valentina Marcelino, Dia de Notícias, que faz menção em relação a isso, apresenta testemunho dos familiares e até de médicos de família que fizeram parte deste último não, em relação, por exemplo, ao caso, em relação ao que já do 27 de maio, figuras muito relevantes do 27 de maio, onde amostras eram incompatíveis com as ossadas dos cadáveres. Então, se temos ainda esse pendente, por que não vamos olhar para isso e com objetividade, com coerência e uma compreensão mais inclusiva possível, ultrapassarmos esse pendente, porque nós não podemos manipular o sentido, não podemos manipular, porque põe em causa a reconciliação nacional. Se a ideia é a reconciliação nacional, a ideia é garantir o perdão, a ideia é honrar a memória dessas pessoas e homenageá-las. Então, vamos fazer como? Você vai dar ossadas que não pertencem ao pai da fulana, ou do cicrano. Está certo, meus caros, ficou essencial. Doutora Agostinho Cicato, é consigo esta preocupação da UNITA e o objeto da Civicop. Eu acho que nós partimos por um erro. O primeiro erro que nós tivemos foi termos determinado com aquela comissão de diálogo entre a UNITA e o MPLA. Aquele mecanismo bilateral. Nós começamos com um erro aí, porque o discurso de reconciliação nacional hoje ficou repartido em partes. Portanto, o governo, quando lhe convém, diz que está a reconciliar, os partidos também dizem que estão a reconciliar, e no meio disso tudo, depois, no dia seguinte, começam novamente a brigar, e está assim. Portanto, nós começamos aí. O nosso erro está ali. Eu, na verdade, tinha uma esperança quando se criou a Civicop,
Mas se olharmos para a natureza da Civicop e a sensibilidade do tipo de trabalho, também não vai resolver o problema da reconciliação nacional. E por quê? Porque são dois lados antagônicos, com situações completamente sensíveis e aproveitáveis do ponto de vista estratégico. Justamente. É exatamente isso que nós estamos a ver hoje. O que é que está a acontecer? É que a Civicop precisa trabalhar, mas também o seu trabalho depende muito da circunstância em que estiver na altura, portanto, do contexto político em que se puderem encontrar. E, coincidentemente, estamos a ver essas ações em concreto. O que é recomendável aqui, esta aqui é a responsabilidade da UNITA e do MPLA. E os senhores é melhor tirarem fora as axiomas partidárias, porque o país é maior do que isso. Não, mas a questão é que a comissão, o que está aqui tem mais fora, peso fora da Civicop é exatamente isto. Não, é exatamente isto. Isto é meu entendimento, deveria-se criar mesmo um espaço de diálogo entre estes. Há problemas graves que não passam, que não se pode resolver nessas quesilhas do tipo, passarmos a ideia de que estamos bem. Nós não estamos bem. Nós estamos recordados que a África do Sul, para se reconciliar, teve de passar por uma comissão da verdade. Portanto, os países que tiveram guerra, para se recuperar, leva ainda tempo. Aliás, a história nos diz que normalmente situações de história essas situações só se ultrapassam 50 anos depois. Portanto, hoje ainda estamos a tratar de assuntos muito sensíveis. E muito recentes. Aliás, sem retirar aqui a responsabilidade do trabalho da própria Civicop. Mas aqui também os intervenientes devem ajudar a própria Civicop. Ora, os órgãos de comunicação social, que são veículos importantíssimos para esse trabalho, devem dar o tratamento igual a todos os casos. Portanto, o tratamento deve ser igual. E a própria Civicop, lá a nível interno, deve criar mecanismos que atinja a todos, porque fica feio nós ouvirmos cá que, por exemplo, houve um assunto do 27 de maio em que as partes interessadas não estiveram presentes. Houve assuntos, no caso, relacionados a casos da UNITA, em que os representantes não estiveram presentes. Portanto, não é possível. E é aqui onde nós precisamos, portanto, se recomenda aqui a própria Civicop, que é a necessidade. Não é possível. Portanto, não pode ser compreensível isto, que há um assunto de um determinado caso e os representantes deste caso, no caso concreto, por exemplo, deste da UNITA, não é possível você deixar um mais velho Manu Vacola, por exemplo, e a deputada Clarissa Capo, num assunto, independentemente de que posição em que se encontram nesta comissão, num assunto em que trata, que são as pessoas dentro da comissão, na verdade, direta, que lidam com esse processo. Para se comunicar com o próprio partido, precisam dessas pessoas, necessariamente, para alcançar as outras pessoas que podem intervir, precisam. Portanto, eles estão lá representados exatamente para isso, porque fora disso também se lhes onera as suas próprias funções. Portanto, esta é apenas uma recomendação. Assim como em outros casos, por exemplo, relativo ao 27 de maio ou outros casos que sejam necessários. Não pode ser possível, por exemplo, que representantes do MPLA sejam deixados à parte ou outras partes interessadas deixam de ser deixados à parte. Mas isso já é isto é um âmbito. Não, é exatamente o que estamos a dizer. Isto é âmbito de trabalho. Será que esses dois membros representantes da Civicop tiveram acesso àquelas cartas recepcionadas pela direção do partido? Se o doutor tem esta dúvida, é porque a TPA não fez o seu trabalho e nem ouviu o contraditório. Não foi atrás dos membros que representam a UNITA na Civicop. Mais um motivo para nós dizermos que quer os órgãos de comunicação social públicos, quer a própria Civicop, está a ter dois pesos e duas medidas. Há questões que devemos responsabilizar os representantes dos partidos ali elencados. Portanto, em momento algum, esses dois representantes do Partido UNITA terão dado notas publicamente de que houve a intenção desses familiares em quererem que o Partido UNITA o ajudasse e terão comunicado. Portanto, nós estamos aqui a agir na consequência do que aconteceu. Portanto, tudo é... Muito bem. Vamos só deixar o doutor Agostinho Scott terminar. A doutora Weba vai responder daqui a pouco. Muito bem. Pronto, mas
o que eu, todos a falar, o que eu, fazer isso. o que eu- Se está em maior número, não seja intolerante. Eu dizia que estamos a romper o espaço do Dr. O Cicato. espaço é de debate. O doutor Muito Cicato, bem. se nos dá a oportunidade, é porque ele se dá a Tranquilo, oportunidade. tranquilo. Doutor Cicato, vamos O continuar. o que eu estava, Calma, o que eu, meu caro. o que eu estava a dizer era exatamente isto. Portanto, nós não conhecemos o âmbito de trabalho da própria Civicop. Aliás, isso é a nível interno, mas ficou mal que até as cartas sejam exibidas na televisão pública, até porque são expedientes internos. E, portanto, esses assuntos internos Exibidos pelas famílias. devem ser tratados internamente, até porque a comissão foi criada exatamente por isto, tem um âmbito de trabalho com os seus membros. Agora, isto aqui é importante. O que chega a nós é uma consequência de um trabalho que, feito. hipoteticamente, não tenha sido feito Agora sim, previamente doutor. bem ao nível interno. E, portanto, há esta necessidade de se trabalhar. E por quê? Porque o que vale a pena aqui, fora desses um assunto, um ou outro caso, o que vale a pena aqui é qual é a função desta comissão. Muito bem. E depois, que resposta é que pode dar esta comissão? Porque no final do dia, nós precisamos estar reconciliados. Eu gosto muito de uma expressão que o presidente Vai da concluir com essa UNITA, expressão. que o antigo presidente da UNITA usava sempre, o Dr. Isaías Tamacu, que neste processo, vítimas fomos todos e responsáveis fomos todos. Ou seja, e aqui um dado muito importante, só para concluir, daquela referência que fazia aqui a doutora Mihaela Weber, em relação ao Presidente da República. Ora, nós várias vezes dissemos aqui nesses espaços, e já ouvimos vozes a dizer, olha, é preciso que o Presidente, digamos que o Presidente é o Presidente de todos. Ora, se o Presidente de todos pediu desculpas em nome de todos, sobre todos os casos, portanto, já não tem sentido convidar outros entes internos, que também fazem parte do todo, pedirem desculpas Muito bem. particulares. Está certo. Então, o Presidente... Eu concordo, por Exato. exemplo, com o Dr. Cicato. E eu acho que as premissas que moveram a criação da Civicop foram erradas. Eu acho que os intervenientes representativos dos partidos políticos ou dos movimentos de libertação nacional que fazem parte da Civicop não deveriam ser intervenientes muito ativos. Isso põe em causa e garante mais subjetividade dessa comissão do que outra coisa. Eu acreditaria que a comissão teria maior credibilidade, seria mais objetiva na sua atuação se, por exemplo, não fosse conduzida por um ministro, o coordenador não fosse um ministro, que fosse uma figura idônea ou da nossa sociedade civil bem organizada, que até é, ou por exemplo, representantes legítimos da igreja, SICA, sei lá, alguma coisa Muito parecida, bem. que também foram bastante intervenientes durante o processo de paz nos anos anteriores ligados ao nosso conflito. Agora, o facto de termos representantes dos partidos políticos com uma intervenção muito ativa na Civicop, termos lá membros dos serviços de inteligência, quer interna ou não, muito ativos nesse processo, então garante a maior subjetividade, maior parcialidade dos atos dessa comissão. Muito bem. Portanto, não garantirá os 3 pilares com os quais foram criados a comissão: perdão, reconciliação e memória e homenagem às vítimas. Exato. Doutora Weber, o doutor Aniceto Cunha levantou algumas questões, entre as quais, por exemplo, o facto de os familiares terem dito que enviaram carta à direção da UNITA no sentido de solicitarem apoio, mas que nada. O que eu posso dizer neste momento é que a direção da UNITA tem efetivamente dado apoio às famílias. A doutora não respondeu no share se ela teve, porque aqui a questão, e eu vou repetir, o nosso problema hoje na democracia representativa, e eu não estou a atacar as pessoas, é precisamente saber que às vezes as pessoas que representam as organizações ou o partido não reportam. A doutora não consegue nos dizer se teve a informação, se a direção do partido recepcionou ou não. Muito bem. Nós não estamos a responsabilizar a doutora, tampouco os representantes, não, os membros da muito Civicop. longe disto. Os familiares disseram que solicitaram o apoio
apoio à direção do Partido UNITA e nós tivemos acesso à documentação de recessão e que esses membros representantes da Civicop em momento algum pegaram isso, fizeram chegar à Civicop, se fizeram e nem reportaram, não sei se para dentro da UNITA, mas cá para fora não Muito bem. transpirou Vamos nada. então ouvir a doutora Weber em relação a É isto. incrível Muito a bem. forma como o doutor Aniceto afirma as coisas com tanta segurança, parece que trabalha mesmo lá dentro e tem acesso a Dentro todos da esses- Civicop? Sim, dentro da Civicop e Eu- tem acesso a todo esse tipo de informação. Doutor, é para não responder. Doutor, se não, César, eu vamos vou só ouvir a responder. doutora Weber. A Eu vou esperar. direção da UNITA teve acesso. Ah, ok. Ok. Recebeu, sim senhora. E nesse momento está a dar apoio. Inclusivamente, Não e o aqui apoio vou esperado fazer, vou pelas fazer uma famílias. inconfidência. Inclusivamente, sei que a direção da UNITA ontem fez o pagamento do bilhete de passagem de um dos irmãos mais velhos de uma das vítimas, Ok. para que venha e reúna com o resto da família para saber como é que vão fazer o tratamento do óbito. Está a ver, doutor, Portanto, o elemento positivo de terem A publicado as informações. questão que se coloca Mobilizou a é... UNITA a pagar bilhete, Não, isso não é mobilizou a UNITA para pagar bilhete, nós já temos feito isso. Doutora disse que em função das consequências- Não, nós temos um sentido de solidariedade completamente diferente do MPLA. Sério? Sério. Não é isso que o Helder Chiuta está a dizer, Sério. mas pode Sério. continuar. O Helder doutor. Chiuta não é da UNITA, nunca foi, nunca esteve na Muito bem. UNITA, não conhece a UNITA. E é agredido pela não UNITA. ele não pode falar em nome da UNITA, nem pelos militantes da UNITA. Ok. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: essa carta só vai a público para tentar descredibilizar a figura do presidente Adalberto Costa Júnior. Para quem acompanhou a forma como foi colocada a carta, o sublinhado que estava lá, que foi feito pela TPA, ok, está no nome do presidente da UNITA. Com que fim? Qual Aqui- é o objetivo? Aqui Por estará a ele dizer ser o líder que, por da exemplo, as organização, famílias no também momento, faltaram qual com é a o verdade. oficial, Pois é o não? presidente. Claramente. E Doutor, não é um só, passivo. e não só, é só para ver que nós temos Fosse ali, quem fosse nós nesse temos momento o ali presidente da vários, UNITA, vários, seria vários, elucidado. vários membros da UNITA. É uma questão E simples, só não é, duas senhor pessoas da mesma família com voz, é que não com prestaram gesto. declarações. Não se viu declarações da família, da família de outros familiares. Ainda Por que não. razão? Porque esses familiares sabem que aquilo não se faz. Outros estão a receber dinheiro para fazer aquilo. Doutora está a infelizmente. acusar. Pois. Muito bem. Infelizmente. Temos Está que certo. terminar Eu penso com que em essa relação a este prática. Ao assunto nível da estamos doutora não pode conversados. fazer acusações públicas. É mesmo ao meu nível. Doutora, que eu com a posso fazer cultura, isso. com a cultura É jurídica mesmo- elevada é que tem, mesmo ao meu nível que eu não posso aceita, fazer isso. não Sabe aceita por quê, doutor? uma Sabe posição por quê, diferenciada, doutor? não Porque aceita há uma forma de determinadas estar, de coisas, pensar, há é logo determin- corrompida a há pessoa. determinadas coisas e determinados Isso não é bom, isso não é bom, senhora doutora. que só- No teu entendimento, a Não é no doutora meu está a entendimento. ignorar, a doutora Não é está a no meu ignorar entendimento. sentimentos intrínsecos à Não, pessoa humana, não é no uma meu questão de entendimento. convivência de Não, tantos não, não. anos de, Não, doutor. digamos, de Não, revolta doutor. e que Ninguém as pessoas não aceita têm a ser liberdade, manipulado as pessoas por não têm cima a do liberdade cadáver de se dos expor. Dos nossos Muito bem. queridos. Ninguém aceita Não isso. foi Está uma certo. manipulação, Bom, aquilo não. foi Cunha. um minuto. Vamos fazer o seguinte, para fechar, para Seu fechar esse jornalista, assunto. eu já estou em desvantagem, Vai tenha esgotar calma. a sua Portanto, opinião? eu não quero acreditar que, pelo facto da doutora não querer aceitar a forma de estar de pensar de pessoas diferenciadas, acusá-las diretamente ao envolvimento de um processo de corrupção. Não é verdade. Todos nós temos amor aos nossos entes queridos e, portanto, uma ferida dessa dimensão, em saber o local incerto em que foi sepultado o seu pai, isto não te dá o direito de falar para a televisão ou para a rádio. Nós temos que conseguir perceber a dimensão humana da pessoa africana. Então, vai aceitar mesmo que é comum, é o normal, que alguém que fale e com aquele semblante da cidadã que nós vimos, estão a nos dizer que houve corrupção e manipulação Muito de falar de um pai. Portanto, não acredita nisto. Diga, Não acredita nisto. é preocupante. Muito bem. Doutora Weber, vai esgotar os seus argumentos em relação a isto? Meu caro, eu penso que... Ela já tinha esgotado, Não, tem eu, mais. Não, eu já tinha de facto Ela que não deu esgotado. conta. Só que, doutor, Ele, o jornalista, é que não deu conta. Sim, ela já terminou, eu não tem acho- mais. não terminei. Muito obrigado. Está a Não terminei. contradizer-se, doutora. Não terminei. Tá E bem. agora não terminei exatamente por causa da sua ironia. Porque eu estava a dizer que, efetivamente, nós, enquanto angolanos, não aceitamos, e enquanto africanos, não aceitamos ser manipulados, ok? Por cima das ossadas dos nossos entes queridos. E as pessoas que fizeram isso e que foram entrevistadas sabem, têm consciência perfeita que estão a ser manipuladas para fins
estritamente político-partidários. Ok. Esta que é a verdade. Está certo. Este é um Doutor ato Segato, da vamos fechar este assunto. intolerância até. As últimas palavras em relação a isto. Eu tenho de apelar mesmo aos visados direto à necessidade de curarmos essas pequeninas feridas, porque não tem sentido os partidos aproveitarem os passivos dos outros como de um ao outro. Não tem sentido. Eu ainda entendo que há problemas de fundo que o MPLA e a UNITA precisam necessariamente ter de resolver. E sabe porquê? Porque esses problemas estão a transitar em quase todos os domínios da vida. Nós vimos até mesmo a nível da discussão das leis na Assembleia Nacional, qualquer declaração política, depois vem levanta uma situação daquela antiga. Portanto, há esta necessidade, de os dois principais partidos que tiveram uma contenda militar durante esse período ter de discutir. Isso não se pode ignorar. Talvez o envolvimento das autoridades religiosas seria necessário, mas há necessidade de se encontrar esse mecanismo. Eu não sei porque que os partidos políticos, estou a falar dos dois, do MPLA e da UNITA, não colocam os egos à parte. Os egos à parte é do tipo, esta situação para nós está ultrapassado, mas não está ultrapassado. O assunto só é ultrapassado quando é resolvido, quando as pessoas sentam, conversam, dialogam. Muito bem. Nós temos, para terminar mesmo, Para terminar, sim. em relação, por exemplo, aos processos dos acordos, o Lusaka, o entendimento do Luena, há determinados pontos importantes que são fraturantes, que precisam ser ultrapassados com maior responsabilidade. Os partidos, exatamente, obrigado. E esses partidos não conseguiram. Portanto, desfizeram o mecanismo bilateral que lhes permitia um diálogo permanente sobre esses assuntos. Agora, cada um a seu lado, e a situação está assim, meio a Deus dará. Há esta necessidade, e eu apelo aqui o presidente João Lourenço, portanto, estou a falar do presidente do MPLA e o presidente da UNITA, portanto, deles emana essa responsabilidade. Os senhores têm a responsabilidade de se encontrarem mesmo. Têm de conversar, têm de dialogar sobre esses assuntos. E porque é importante que dialoguem? Porque é o país que está em causa.